Jingle Bell, acabou o papel. Que isso, mano? O que você tá falando? Uai, Natal, árvore de Natal, Papai Noel, renas, duendes. Não, mas Natal não é isso não, ué. Natal é o quê? É o nascimento de Jesus. O que você tá falando? É o nascimento de... Então, tá querendo dizer pra mim que Jesus não nasceu embaixo de uma árvore? Não, lógico que não. Jesus não subiu numa árvore? Não. Que decepção. E é exatamente isso que nós vamos falar hoje no Papo Reto Especial De Natal. Mateus capítulo 2. é 9. Na verdade, Papai Noel, árvore de Natal, duendes, Mamãe Noel, neve, não tem absolutamente nada a ver com Natal. Nem Jesus nasceu dia 25 de dezembro. E nem também Jesus nasceu debaixo de uma árvore. É verdade. Quem subiu na árvore foi Zaqueu para ver Jesus. Isso. Né? Para esclarecer e a gente trazer o verdadeiro sentido do Natal, nós precisamos falar que essa cultura aí do Papai Noel, diz que Papai Noel foi um cara lá da Alemanha que inventou, baseado no Nicolau, que era um santo católico, Presente. que era um bispo católico que dava presente ali no dia do nascimento de Jesus, no suposto nascimento de Jesus, e transformaram o cara no Papai Noel. E a Coca-Cola fez uma campanha em 1900, por volta de 1930 e usou o Papai Noel como estratégia de marketing. Mais uma estratégia comercial mesmo, né? E para levar-nos a comprar e pôr essa data como uma coisa universal para nós comprarmos e consumirmos. E o Natal, ao invés do seu significado original, que é o maior evento da humanidade, que é o verbo que se fez carne, Jesus, a chegada de Jesus à Terra, virou, na verdade, uma referência do capitalismo. Uma estratégia de marketing do capitalismo. E uma curiosidade, o aniversariante não ganha presente. Todo mundo ganha presente, menos o aniversariante, né? As pessoas dão desculpa, a gente dá presente para algumas pessoas, para outras porque os magos deram presentes para Jesus, mas na verdade no Natal você tem que dar presente para o aniversariante, que é Jesus. Qual é a melhor forma de dar presente para o aniversariante? Nós vamos comentar isso durante o capítulo 2 de Mateus, especial de Natal. Vamos comentar versículo por versículo. Isso, né? No máximo nós vamos emendar aí de vez em quando 3 versículos ou 4 versículos, porque fazem sentido, fazem parte de um mesmo contexto, e vamos comentar. Então vamos lá. No capítulo 1 nós falamos sobre os 3 fundamentos do capítulo. Quem escreveu o Evangelho de Mateus foi Mateus, o publicano, também conhecido como Levi, chamado de Levi. Isso. Era um dos 12 discípulos de Jesus e ele era judeu. Então ele escreveu o Evangelho de Mateus para os judeus. Ele escreveu o Evangelho dele para os judeus, do ponto de vista judeu. E eles tinham um ponto de vista que Jesus era o rei, o Machia, o Messias que havia de vir. Mas o judeu achava que Jesus vinha resolver o ponto de vista social, o ponto de vista da opressão ali que o Império Romano oprimia. Governamental. Eles achavam que Jesus vinha resolver o problema político e social, mas Jesus veio para resolver o problema da humanidade. Mateus 2 basicamente fala a respeito, todo o capítulo de Mateus 2 fala a respeito do nascimento de Jesus e dos primeiros dias do verbo que se fez carne aqui na terra. Ou seja, o nascimento de Jesus, para alguns teólogos, é o maior evento da humanidade de todos os tempos, porque foi o dia em que o verbo se fez carne. Aleluia, né? Isso é poderoso. Vamos lá. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Bom, Jesus nasceu em Belém para que se cumprisse ali a profecia. Todo o Antigo Testamento, na verdade, fala a respeito de Cristo. A lei de Moisés tipifica Cristo. A lei de Moisés expressa exatamente o caráter de Cristo, porque ele não pecou, não havia pecado nele. Né? E essa profecia, Miqueias 5:2, foi que profetizou que o rei dos judeus viriam, né, de Belém, não é verdade? Quem foi o rei Herodes, o grande? Herodes foi o rei mais terrível que teve ali na época de Jesus, o precursor ali dos Herodes. Dos Herodes, foi né? Que pai de Arquelau. Herodes Antipas, e né? Foi ele que reconstruiu o templo ali, foi ele que matou esse monte de crianças. Então foi o patriarca dos Herodes, podemos dizer assim. Temido pelo... E era viciado em grandes construções, tanto que foi ele que reformou o templo de Salomão, né? E fez ali uma grandiosa obra no templo de Salomão. Bom, beleza.
Esse é Herodes o Grande. Agora, os magos vindos do Oriente. Isso aí já inclina, né, Jesus alcançando todos os povos da terra através daquela promessa que Deus fez na vida de Abraão. Isso. Através da sua vida, eu vou abençoar todos os povos da terra. Ou seja, os magos que não eram judeus, que eram pagãos, que eram gentios, vieram adorar o Rei dos Reis. É verdade? É uma espécie de astrônomos, astrólogos. É verdade. Pessoas que estudavam. E perguntaram: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Foi Jesus revelado aos gentios, aos pagãos, que a estrela os guiou. A estrela estava guiando eles até Jesus. E Jesus, em Apocalipse 22:16, é chamado de a estrela da manhã. O próprio João lá em Apocalipse falando. Ele Jesus se revela a ele. Como a estrela da manhã. A estrela da manhã. Versículo 3. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Engraçado, né, gente? Como? Você que pode? está sabendo que o seu rei nasceu e você fica perturbado, fica com medo. Os judeus ficaram perturbados quando descobriram que o rei que foi profetizado na própria lei deles, eles se escandalizaram, perturbaram-se. Né? É isso que faz a religião. A religião cega as pessoas. E os pagãos e os gentios não ficaram perturbados. Foram atrás para glorificar o nascimento desse rei. Né? É verdade. Vamos lá, versículo 4. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Herodes consultou, né, aquele concílio dos escribas, que era eram 24 grupos que secretariavam os reis ali da época, e eles auxiliavam Herodes ali, e eles foram examinar as escrituras e descobriram que realmente o rei ali que foi profetizado pelos profetas viria de Belém. Ou seja, a lei testificou a respeito do nascimento de Jesus, né? Mas mesmo assim eles não quiseram acreditar. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, meu povo. A profecia de Miqueias 2 se cumpre no nascimento de Cristo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que encontrarem, avisa-me, para que eu também vá adorá-lo. Na verdade é uma pegadinha do malandro, né? Ele não queria adorar, ele queria matar. Né? Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre um lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, se encheram de júbilo. Isso tipifica o que pra gente hoje, Killian? Nós, quando encontramos Jesus, nós ficamos alegres, nós nos regozijamos. Quando o Espírito Santo nos revela Cristo, né, a gente se alegra. Isso eu falo que da nossa conversão, nós temos prazer, alegria. Isso, nós temos aquela comunhão com Cristo, nós nos alegramos. Agora veja só, Dom, a estrela, quem é essa estrela? Que guiava os magos ali até o menino Jesus. Essa estrela é o Espírito Santo. Porque quem é que nos revela Jesus como Senhor e Salvador? Quem é que nos leva até Jesus? Quem é que nos guia? Quem é que nos guia? Não é o Espírito Santo? Então essa estrela, sem sombra de dúvida, é a Shekinah de Deus, é o Espírito Santo, né? Que nos guia até Jesus e guiou os magos ali até Jesus. Versículo 11. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-os, adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Esse versículo 11 é muito bacana. Primeira coisa, eles entraram e encontraram Jesus numa casa. Jesus já tinha nascido, muito provavelmente já tinha alguns meses de idade. Diferentemente daquilo que nós vemos aqui no mundo ocidental, de Jesus tinha acabado de nascer ali numa manjedoura e os 3 reis magos ali dando os presentes. Na manjedoura. Ou seja, quando os magos encontraram Jesus, eles não estavam mais na manjedoura, já tinha nascido, já tinha alguns meses,
estava numa casa. Né? Que foi Mas ali também, Jesus tinha aproximadamente ali entre 1 e 2 anos. Já tinha aproximadamente entre 1 a 2 anos, segundo os estudiosos. Outra coisa, então, os 3 reis magos, na verdade, nós sugerimos que são 3, mas na verdade ninguém sabe, não se sabe ao certo se eram 3, a Bíblia não tipifica se eram 3, mas eles deram 3 presentes. 3 presentes. Ouro, que simboliza a realeza de Jesus Cristo. Era um rei. O incenso, que simboliza a divindade. Isso. Né? O incenso, que simboliza a divindade. E a mirra simboliza o sacrifício de Jesus. Olha só como os 3 presentes têm significado, né? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Que presente você tem dado para o Senhor Jesus no dia 25 de dezembro, dia na qual nós comemoramos o seu nascimento? A gente dá presente para a avó, dá presente para o vô, dá presente para o pai, dá presente para a mãe, dá presente para o filho, dá presente para o parente, dá presente para o vizinho, dá presente para todo mundo. Mas e para Jesus? Que presente você tem dado? Tem várias formas de você presentear a Deus. Primeira coisa, com santidade. É verdade. Né? Segunda coisa, comunhão, oração, relacionamento com o Espírito Santo. Né? E terceira coisa, Dom, você ajudar alguém necessitado. Porque Jesus disse, se vocês quiserem me ajudar, ajude o seu próximo. Escolha alguém que esteja necessitado, que esteja precisando de alguma coisa e presenteie essa pessoa em nome de Jesus. Não é verdade? Esses são os presentes que Jesus quer de nós. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Versículo 12. O mesmo Espírito que os guiou até Jesus, o mesmo Espírito falou para eles voltarem por outro caminho. Ou seja, é o Espírito Santo que nos guia. É o Espírito Santo que... Quem já leu um livro chamado Bom Dia, Espírito Santo, do Benihim? Ótimo livro. Ele revela o Espírito Santo como uma pessoa, que a gente conversa, que a gente tem relacionamento. Senhor, eu vou por aqui ou vou por ali. Senhor, eu acho que eu devo trocar de carro esse ano. Senhor, eu acho que eu devo alugar aquela casa. É o Espírito Santo quem nos guia. E guiou ali também. A todo momento. Nas coisas mais simples, né, que a gente faz. O Espírito quem nos guia. E guiou ali também os 3 reis magos. Depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Profeta Oséias, né? Oséias 11:1. A profecia de Oséias 11:1. O anjo apareceu a José no sonho. Isso prova... Gente, olha só, presta atenção nisso aqui. Quando nós dormimos, a gente desliga o nosso consciente, desliga aquilo que nós temos, a nossa consciência, a nossa mente, e automaticamente ao dormir, a gente fica sensível no espírito. E desligasse o seu consciente e ligasse o seu inconsciente. Seria assim, nós não temos controle quando nós estamos dormindo da nossa mente? Nós não temos controle, está totalmente ligado ao seu subconsciente. Quando o seu subconsciente é ligado, você automaticamente é conectado ao mundo espiritual. Por isso nós temos pesadelos, por isso nós temos sonhos bons, sonhos ruins. Saiba que quando nós sonhamos é porque nós estamos sensíveis, é porque nós estamos no espírito e não na consciência, mas na inconsciência. E José ali teve um sonho, né? Ele estava espiritualmente ligado no seu espiritual, e apareceu um anjo e lhe deu a informação. Na verdade ele teve vários sonhos, né? Desde antes do menino nascer, do menino Jesus nascer ali, teve vários sonhos. Se eu não me engano são 6 sonhos. É verdade. Que José teve. Vamos lá, vamos prosseguir. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e entrou e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém, nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem mais. Herodes o Grande, né, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, tentando matar Jesus. Da mesma forma que aconteceu com o faraó no nascimento de Moisés. Isso. E o próprio Moisés falou que havia de vir aquele
que era semelhante a ele. Mas a semelhança não é na divindade necessariamente, mas histórica. Isso. Né? No nascimento de Moisés, aquele que trouxe a lei, aquele que foi escolhido de Deus para libertar o povo de Israel, Faraó mandou matar todas as crianças. E no nascimento de Jesus, Herodes o Grande também mandou matar todas as crianças, porque temia o rei que estava chegando, né? Tem aí uma semelhança histórica de Moisés para Jesus, muito bacana isso. E também mais uma profecia se cumpre, né? Que Jeremias. Jeremias 31:15. Jeremias 31:15 fala: chora em Ramá, é Raquel que chora os seus filhos que não existem mais. Vamos lá. Depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu a José no Egito, mais um sonho. Isso. E disse: levanta-se, tome o menino, sua mãe, e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuram tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. José foi obediente. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia. Mais um sonho, né? E foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora predito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Terminamos aí, versículo 23, né? O capítulo 2. Com a morte de Herodes e mais um sonho de José, ele é avisado para voltar para a sua terra. Mas ele não foi para Jerusalém porque ele temeu, ele ficou com medo. Né? Porque Arquelau, que era filho de Herodes, que era muito mau, estava em Jerusalém. Naturalmente ele teve medo. E o anjo, em mais um sonho, né, de José, avisou para José ir para a região da Galileia. José foi obediente e foi. Agora, por que José foi para a região da Galileia? Por quê? E outra coisa, aqui na Bíblia diz que ele será chamado Nazareno, que fora predito pelos profetas. Na verdade, não houve nenhum profeta que falou essa frase. Isso, né? é verdade. Mas sugere-se que Jonas, que foi aquele profeta menor que ficou 3 dias na barriga do peixe, inclusive o símbolo do cristianismo nos primeiros séculos era um peixe grande ou uma baleia expelindo, vomitando Jonas, né? Era o símbolo do cristianismo, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Na verdade, Jonas ter ficado 3 dias na barriga do peixe já simbolizava a ressurreição de Cristo. Tudo tipifica Cristo, né? Todo o Velho Testamento, se a gente for estudar, cada acontecimento do Antigo Testamento tipificar. E também, Dom, ele será chamado Nazareno porque Jonas era da região da Galileia. Jonas era galileu. Então era também aí mais uma profecia do Antigo Testamento que tipificava, verdade, né? E que falava a respeito de Jesus. Então, galera, é isso aí, capítulo 2 de Mateus. A gente entendeu especial de Natal. Nós entendemos aí que não tem absolutamente nada a ver com Papai Noel, com rena, com árvore de Natal. O pessoal disse que foi Martim Lutero, estava passeando no bosque, viu um pinheiro e ele achou bonito aquele pinheiro, levou para casa, tudo blá blá blá, conversa para boi dormir. Natal é o nascimento de Cristo, é o dia mais importante da humanidade, porque foi o dia em que o Verbo se fez carne no nosso meio. Aleluias! Presentei com a sua santidade, com a sua comunhão e presentei aqueles que estão necessitados em nome de Jesus. Amém. Feliz Natal! Vamos falar junto Feliz Natal? Vamos. 1, 2, 3. Feliz Natal! Se inscreva no nosso canal, Palavra Papo Reto. Nós estamos aqui para compartilhar com você a Palavra de Deus. Nós vamos comentar todos os capítulos e versículos do Evangelho de Mateus de uma forma simples, rápida e direta para você entender. Você que quer estudar a Bíblia, está aqui a nossa bibliografia. Bíblia de Estudo Dake, Bíblia de Estudo John MacArthur, Bíblia Jesus Street. Mostra aí, John, essa aqui. Bíblia Shed. E uma obra literária histórica, respeitadíssima, a História dos Hebreus de Flávio José. Estude essa palavra, coma essa palavra e viva feliz, porque essa palavra é a palavra que alimenta. Palavra Papo Reto é nós junto misturado com o sangue de Jesus.